Olá, bom dia, amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Como vocês sabem, sábado, dia que a gente fala um pouco mais sobre macroeconomia, e hoje o assunto que eu trouxe para vocês é a alta dos combustíveis, né? A Petrobras já fez duas altas consecutivas nesse mês de fevereiro. Veremos o motivo dessas altas, né? O que o governo está fazendo para barrar isso e como isso é importante para os teus investimentos em bolsa de valores, porque isso vai fazer a inflação subir e a gente vai ver todo o desdobramento nesse vídeo de hoje. Então não sai daí, curta já o vídeo, se inscreva no canal, avise também aos seus amigos, porque é muito importante que a gente tenha muita curtida e muita inscrição para a gente conseguir subir o vídeo cada vez mais. Então não saia daí, depois da vinheta a gente já começa. Bom, pessoal, antes da gente começar, eu queria lembrar para vocês rapidinho que nessa segunda-feira agora a gente começa o nosso evento, né? O nosso evento da Carteira Plena. Vamos mostrar muita coisa especial para vocês, juntando a análise fundamentalista que eu faço com a análise técnica que a Carol Weber faz. Vão ser uma série de 4 lives, sempre às 6 horas da tarde, segunda, terça, quarta, quinta. Se você quiser ser avisado no e-mail, você tem o link aqui embaixo na descrição, não perca essa oportunidade. Bom, galera, vamos começar a falar aqui sobre o que aconteceu, né? O que aconteceu é o seguinte: a Petrobras eleva preços dos combustíveis e diesel, sobe 15%, né? Então aqui falando, né, que o litro do diesel vai ficar 33 centavos mais caro, a gasolina 22 centavos por litro. Então, segundo a companhia, os preços médios da gasolina entregue às distribuidoras vai subir, né, para R$ 2,48 por litro, e o do diesel vai subir para R$ 2,58 por litro. Isso porque no dia 9 de fevereiro já tinha sido feito um reajuste anterior, né? Isso tudo dentro de um racional que a gente teve quase uma greve dos caminhoneiros lá atrás, no início de fevereiro, né? Agora, por que está acontecendo essa alta sucessiva, né, de preços de combustíveis? Esse é o ponto agora que a gente precisa tratar. E a gente sabe, né, que desde 2017 a Petrobras ela adotou uma política de ter o preço dela lastreado no mercado internacional. Por quê? Porque se o preço no mercado internacional for melhor, vale mais a pena para a Petrobras pegar e exportar. Ela está trabalhando como se ela fosse uma empresa realmente de mercado, né? Então, aquela empresa que está buscando o melhor para os acionistas dela. A gente tem aí outros exemplos. Por exemplo, a PetroRio, ela faz sempre venda para o exterior. Ela faz lá um leilão, aquele que ofereceu menor deságio com relação ao Brent leva. Normalmente vai sempre para o exterior. Normalmente não, vai sempre para o exterior, está indo, pelo menos. Então, qual é a grande questão? Se a Petrobras não colocar o mesmo preço com relação ao exterior, vai acabar que todo o petróleo que ela produz vai lá para fora, e aí a gente pode ter um desabastecimento aqui dentro do país, tá? Essa é a narrativa. Por que não acontecia antes, né? Na época do Fernando Henrique, do Lula, da Dilma, por que isso não acontecia lá atrás? Porque o governo ele intervia, né? Ele é que determinava o preço dos combustíveis, e aí ele determinando o preço dos combustíveis, a Petrobras era obrigada a vender aqui. Então era uma espécie de subsídio que existia, tá? Isso não tem a ver com partido político, por isso até que eu incluí lá o Fernando Henrique lá atrás. É claro que essa situação atual, como mercado, olhando como analista de ações, como pessoa que gosta do livre mercado e etc., é melhor. Só que às vezes ela vai trazer uma volatilidade maior de preços, que às vezes a população não está tão acostumada assim, e alguns setores da economia podem acabar sofrendo. Claro que alguns deles, né, muitas empresas, acabam fazendo hedge de petróleo. Mas qual é o grande racional aqui? Vamos olhar aqui o preço primeiro de um ano do petróleo, tá? Aqui olhando no Invest. Então, o que você vai ver aqui? Você vai ver que o preço do petróleo ele voltou para aquele patamar que estava antes da pandemia. Tá, então hoje, quando eu estou gravando aqui, ele fechou a 63,51 dólares, mercado futuro chegou a bater 65 dólares. Aqui ele chegou a bater 20 dólares.
né? Qual é o grande problema? O grande problema é que quando chegou aqui em 20 dólares o preço não caiu. Isso gera uma revolta na população, né? Porque aqui deveria ter valido R$ 2 e pouco o preço da gasolina, R$ 3 e pouco, e ela não valeu. Então agora a população não gosta de pagar caro quando aparece aqui. Agora, se o preço voltou para esse mesmo patamar que estava antes, por que o preço agora tem que ser maior da gasolina? Porque o dólar acabou subindo muito, né? Aqui a gente tinha 63, isso aqui é em dólar, né? Aqui tinha 63 dólares, com dólar a R$ 4, né? 4,20, 4,30. Agora a gente tem 63 dólares com dólar a 5,30. Tá? Na minha visão ainda faltaria até um pouquinho mais com relação a isso. Para outra coisa que é interessante a gente ver nesse vídeo de hoje também, é que a Petrobras ela divulga no site dela quanto que está tendo hoje em dia no preço da gasolina, né, aquela gasolina que o consumidor paga, quanto é de cada um dos entes que participam, né? Então a gente vê aqui que o governo, com o ICMS, com a CID, PIS, PASEP e COFINS, ela corresponde aqui a 42%. Né? Então esses 42% aqui é que o governo está querendo ver se ele consegue negociar para que, reduzindo aqui talvez o ICMS, né? Pelo menos esse é o racional, reduzindo o ICMS, consiga reduzir o preço das bombas lá no final, sem tirar nem da distribuição e revenda, nem do custo do etanol, que não tem como, também é mercado, e nem o valor dos acionistas da Petrobras, né? Então esse aqui que é o racional do governo, tentar baixar o ICMS. Lá atrás, na época do Lula e do Fernando Henrique, operavam muito modificando aqui a CID, chegou a zerar a CID por muitos anos. O ICMS é mais complicado de se mexer porque cada estado tem o seu ICMS, né? Então eu, por exemplo, sou muito acostumado a ir para São Paulo. Em São Paulo a gasolina é mais barata do que no Rio de Janeiro porque o ICMS de São Paulo é menor do que o do Rio de Janeiro. Então esse é um ponto. Eu acho que é mexer em vespeiro, o ICMS, você unificar alíquotas aqui não é tão simples, mas enfim, isso é o que o governo está tentando fazer. Como vocês podem ver, onde dá para tirar, né? No governo, 42% aqui. É difícil você tirar dos donos de postos aqui, ou do etanol, que também pode ser vendido para o exterior, ou mesmo da Petrobras, porque se tirar da Petrobras, o mercado percebe e aí, enfim, o lucro da Petrobras vai lá embaixo, as ações acabam desvalorizando e começa a ficar claro que o governo estaria tendo ingerência numa empresa que, em tese, está negociada em bolsa e que deveria ter o teu racional mais visado assim para os acionistas. Esse é um ponto que é interessante. Agora, o que isso muda na tua vida, né? Além de que você talvez vai botar uma gasolina mais cara, o preço do taxímetro vai aumentar ou do Uber pode crescer, por exemplo. Né? Isso modifica muita coisa. Tá? O alimento que chega lá nas gôndolas ainda é muito transportado pelo modal rodoviário. Então, esse caminhão que está trazendo, se ele bota o diesel 15% mais caro, o custo do frete é maior, então esse valor vai acabar entrando. Aquilo que você compra online, né, maravilhoso, parece que é incrível, né, ele não chega ainda por drone na tua casa. Ele chega também por um caminhão, nem que seja o last mile, ele chega num caminhão. E esses equipamentos eletrônicos praticamente tudo por caminhão. Quando a gente fala de grãos, né, coisa de comida, assim, a gente ainda tem muita coisa que é ali pelo modal ferroviário e etc, né? Até mesmo logística de cabotagem tem alguma coisa, mas esses equipamentos eletrônicos que chegam na tua casa é modal rodoviário, é caminhão, não tem jeito. Então o frete aumenta, você vai ver preço desses eletroeletrônicos, coisas do gênero aumentarem também. Então quer dizer, o IPCA ele vai ser impactado não apenas no combustível ou no preço dos veículos, enfim, né, coisas do gênero, vai ser impactado de forma relevante. A gente sabe que o petróleo né, a gasolina, o diesel, são os principais vilões da inflação ao longo do tempo.
Existem algumas, né, algumas pessoas que chegam a falar que o preço do barril do petróleo pode chegar até a $100, por exemplo. A Arábia Saudita já está colocando aí alguns valores em que ela vai aumentar a produção dela, então isso deve segurar um pouco. Se você quiser ficar antenado, a gente tem uma série que chama De Olho no Óleo, que é feita pelo Leonardo Bittencourt, que sai todo sábado também, e que vai por e-mail e que entra lá no nosso site, o dicadehoje7.com. Então você pode ler toda semana as notícias do petróleo. Eu mesmo me balizo muito por lá. Então, só para a gente terminar agora, vamos mostrar uma tabela Excel para a gente ver qual é hoje o peso do IPCA em cada uma das regiões. O que eu fiz aqui, né? A gente tem muitas regiões, tá? Que a gente vê aqui, né? Tem aqui o Brasil, o IPCA, esse aqui é o peso de cada um dos itens. Aqui tem vários subitens no meio, tá? E aqui você tem várias cidades aqui no meio, tá? Eu peguei uma de cada região do Brasil. Tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei Belém, representando a região norte, peguei Salvador, representando a região nordeste, São Paulo, a região sudeste, Porto Alegre, a região sul, Goiânia, centro-oeste, Brasília não tem nada, tá? Aqui eu não botei os dados de Brasília. Então aqui o que a gente tem no índice, né? 21% é alimentação e bebidas, sendo que desses 21%, 15% é alimentação dentro do domicílio e 5,8% alimentação fora do domicílio. Tá? Aqui a gente vai ter algum impacto do custo do transporte. Tá? E você vê que é mais forte em Belém a alimentação. Habitação não deve ter tanta coisa, né? Porque encargos, aluguel, condomínio e etc. aqui não deve ter tanta coisa. Agora, combustível e energia, né? Aqui a gente tem que combustíveis domésticos e energia elétrica residencial. Aqui a gente vai ter alguma coisa. Aqui não é combustível de carro. Tá? É uma coisa que é importante a gente ver. Isso aqui ainda está dentro de encargos e manutenção dentro da habitação. Tá? Então, quer dizer, dentro da habitação a gente tem energia elétrica que pode ter alguma coisa. Artigos de residência, talvez não tenha muito, só talvez no frete, como eu falei. Vestuário, a mesma coisa, talvez no frete. Tá? Mas vamos para transporte. Olha quanto que pesa o transporte hoje no IPCA, 19,9%. Quer dizer, 1/5 do IPCA é transporte, sendo que 3% é transporte público, 11% é veículo próprio. Em Goiânia, esse número salta para 23%, sendo 14% veículo próprio, sendo que combustíveis 5,8%, 4,9% é gasolina. 0,18 é óleo diesel. Então, olha só que incrível, galera. Pessoal, eu tô com a mania do galera porque eu fiquei muito tempo com a minha filha agora, né? Que a gente fez lá a viagem, aí ela fala galera o tempo inteiro. 4,9164 vezes, tá? O aumento lá da gasolina foi 10,2%, né? Olha só o aumento da gasolina, esse agora, né, esse segundo aumento já vai impactar 0,50 o IPCA. Fora o aumento do início de fevereiro, 9 de fevereiro. Né? Então, esse é só o da gasolina. A gente ainda tem aqui o do óleo diesel. O óleo diesel foi 15%, mas ele tem um impacto menor, de 0,18. Fora todo o efeito em cascata dos outros. Então, quer dizer, esse é um ponto que é importante. E se você olhar o mercado, ele já começa a precificar isso. Ele já começa a perceber isso. Olha só as previsões do Boletim Focus de 2021. A tendência do IPCA era 3,47% há 4 semanas. Para terminar esse ano, já virou 3,72%. E qual é a importância disso? A importância é que a Selic já subiu de 3,25 para 3,75. Em 2022 já passou de 4,75 para 5. Então, quer dizer, o IGPM já saiu de 4,94 para 6,97. Então, esse é o grande ponto. Se a inflação fugir de controle, a gente começa a ter uma dificuldade grande da Selic se manter baixa. E a gente sabe que investimento em ações com taxa de juros alta,
né? Ou você tem duas opções, né? Ou você foge e não aporta, ou senão você fala que é para longo prazo, aproveita as quedas para você aportar em ações que são boas e pagadoras de dividendos e que não vão ser afetadas e etc. Né? Então, esse é um risco que existe hoje. Vai ser importante uma alta de taxa de juros. É importante que o governo consiga reduzir esse imposto para que o impacto seja menor. É importante, inclusive, que haja uma certa variação nessa taxa de imposto para que a população em si, a economia, né, todos os setores, que ainda é algo muito recente, desde 2017, eles não sofram oscilações tão grandes no preço do combustível. Dessa forma, a gente consegue manter, né, um preço um pouco mais dentro da linha como a gente estava acostumado. Né? Lá nos Estados Unidos é normal, eu estou acostumado a viajar para os Estados Unidos, eu lembro de viajar em 2012 para os Estados Unidos, pagar um preço na gasolina lá do carro alugado, 2014 o preço estava bem menor, por exemplo. Né? E acontece isso em 2015, e acontece exatamente isso. Lá é assim, é exatamente o preço do barril. Você vai lá na bomba e no dia seguinte já está mais baixo, no dia seguinte já está mais caro e etc. Eu acredito que o Brasil ele vai chegar nisso, mas ele precisa desse período de transição que é importante que varie um pouco menos, até para a população, para as indústrias, para as fábricas, elas conseguirem equacionar isso um pouco melhor, ver qual que precisa fazer hedge, qual que não precisa, enfim, como é melhor fazer os transportes, né? O Brasil vai ter uma infraestrutura melhor para outros tipos de modais, então se o preço da gasolina subiu muito ou do diesel, você tem como transferir do modal rodoviário para um outro. Isso tudo o Brasil ainda não tem essa infraestrutura, então seria importante que a CID, né, e o ICMS eles pudessem variar um pouquinho para que não tivesse esse impacto tão grande na população. Eu estou encerrando aqui o vídeo de hoje. Não se esqueçam que a gente vai ter essa nossa série de lives, esse desafio da carteira plena, que vai ser bem legal. 4 lives que você vai poder curtir aqui no nosso canal. Tá? Abraço a todos, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau.